Fala galera, sejam todos bem-vindos ao quarto episódio da série sobre API RESTful com Node.js. Eu sou Gustavo Mafra e esse é o canal Mafra Tech. Bom, hoje nós vamos começar a de fato implementar o nosso back-end, né? Fazer a nossa API da nossa aplicação de receitas. E como primeiro módulo, né, que nós vamos criar, vamos fazer o módulo de usuários, né, o cadastro de usuários. Né? Vamos fazer a parte do cadastro de usuários, listagem dos usuários, atualização dos dados. Como primeiro passo, né, eu já estou aqui com o meu Docker executando. Né? Então o primeiro passo que a gente vai fazer, vamos executar aqui nossa aplicação, dando um Docker Compose up, certo? E eu vou também aqui dividir o meu terminal, né, para a gente poder executar alguns comandos. Bom, então a primeira coisa que nós vamos fazer é criar uma migration, né? Como a gente fez aqui no nosso Sequelize RC, né, a gente fez a configuração aqui de alguns diretórios, né? Models, seeders e migrations. E como eu falei na aula passada, as migrations elas vão ser responsáveis por manter um versionamento do nosso código, do código do nosso banco de dados, né? Então, se a gente criar uma migration para fazer uma tabela, aí depois a gente pode criar uma migration para poder incluir um campo novo, ou de repente remover um campo, enfim. Sempre que a gente rodar a nossa aplicação, ele vai verificar, a aplicação vai verificar quais são as migrations, né, que possam estar pendentes, né? O Sequelize vai fazer isso. E caso a gente tenha alguma migration pendente, ele vai executar, né? Se for uma tabela nova que a gente construiu, ou se é alguma mudança, algum campo, enfim. Ele vai sempre verificar, né, quais são as migrations que estão pendentes, né? Isso com base no comando que a gente colocou aqui no nosso Docker Compose, né? Então ele vai sempre, primeiro ele vai rodar o dbmigrate para verificar essas pendências de migrações, depois o seed, né? E por último ele vai startar nossa aplicação. Bom, a gente pode começar aqui executando o comando npx sequelize -h, né, que ele vai dar aqui para a gente algumas possibilidades, né, de comandos que a gente tem no Sequelize, certo? Então aqui, ó, se a gente for ver, ele vai ter aqui o db::migrate, né, que ele vai rodar as migrações, tem o Sequelize db migrate schema timestamps add, que ele vai dar uma atualização nas tabelas, né, nos campos timestamps. Tem o dbseed, dbseed_all, db-create, drop, tem vários comandos, né? Mas no momento a gente vai começar com migration::generate, que a gente também pode usar um sinônimo aqui, né, que ele dá pra gente, de migration::create, certo? Então esse daqui vai ser o comando para a gente criar o nosso arquivo de migrações. Então vamos dar aqui um npx sequelize db migration::create, né? Como a gente viu aqui, ó. Ou a gente usa migration::generate ou migration::create, vai dar no mesmo. --name, né? Igual o nome da create users migration. Beleza? Então esse --name vai ser o nome do arquivo de migração que a gente vai dar, certo? Vou tirar esse migration aqui, né, já que a gente sabe que é uma migração. Então create users, beleza? E no momento que a gente dá um enter, ele criou pra gente aqui, né, ele fala pra gente que criou, ele já verificou, né, que existe o diretório de migrations e cria pra gente o arquivo, né? Então se a gente vier aqui na pasta migrations, né, src database migrations, ele criou aqui pra gente um arquivo de migração, beleza? Então ele começa o nome do arquivo com um timestamp aqui que ele coloca. Isso aqui para ele poder manter sempre, ele vai tentar manter sempre ordenado, né? Então tipo assim, no momento que ele for executar as migrações, ele vai pegar sempre da mais antiga para a mais nova, né? Porque nesse meio tempo a gente pode ter feito algumas alterações em cima da tabela de usuários, por exemplo. Então ele tem que seguir a sequência em que os fatos realmente ocorreram, certo? Então vamos começar aqui. Deixa eu puxar um pouquinho a janela aqui. Então esse aqui é o nosso arquivo de migração, beleza? Ele vai ter duas funções, o up e o down. O up ele vai ser o momento em que
a migration vai ser executada, né? Se ela não existe, se ela for executada, ele vai, para funcionar, ele vai rodar o up. E o down é quando a gente quer reverter essa migration, beleza? Então eu vou começar logo fazendo aqui o down, né? Porque se no up a gente vai criar nossa tabela de usuários, no down a gente vai dar um drop na nossa tabela, beleza? Então o que ele vai fazer aqui é basicamente isso, ele vai pegar a nossa tabela de usuários e dar um drop nela. Eu posso também tirar esse sequelize que tem aqui. Bom, e aqui no nosso outro, né, vamos começar removendo aqui esse comentário, certo? Então aqui o que ele vai fazer? Ele vai dar um create table, né, onde o nome da tabela é users. Eu gosto sempre de utilizar o nome, né, da tabela no plural. Por padrão, sempre que a gente cria um arquivo de migração, ele dá como modelo utilizando users, né? Então, as próximas a gente vai precisar alterar o primeiro nome, que é o nome da tabela, certo? Mas, porém, eu gosto sempre também de manter esse padrão do nome da tabela em inglês. E no segundo parâmetro aqui, a gente vai passar um objeto com a configuração dos campos do nosso banco de dados, beleza? Bom, o primeiro campo que a gente vai criar é o ID, né? Note que ele veio nesse formato, id sequelize.integer, porém eu vou passar algumas configurações a mais aqui para ele. Então eu vou dizer que o meu id vai ser um outro objeto e ele vai ser o seguinte, ele vai ter o type, que vai ser o sequelize.integer. A gente vai dizer que ele allow no false, né? Então ele não permite valores nulos. E a gente também vai dizer que ele é uma primary key, true, né? Porque esse campo vai ser a chave primária da nossa tabela. E vamos também dizer que ele é do tipo, ele vai ser um campo do tipo com auto incremento. Então auto increment true também, certo? Então type sequelize.integer, allow no false, primary key ele vai ser a chave primária e o auto incremento true. Bom, então seguindo aqui, vamos também criar aqui um segundo campo que vai ser o campo name, beleza? O name ele vai ser allow no false, né? Ele também vai ser obrigatório o usuário informar o nome dele. E ele vai ser um campo do tipo sequelize.string, certo? Bom, se a gente colocar somente .string, ele vai criar aqui um campo, se não me engano, com o tamanho 255. Então a gente também pode passar aqui, transformar isso aqui numa função passando aqui um tamanho, beleza? E ele então vai criar aqui o tamanho que a gente quiser definir. Então eu vou botar aqui, né, que o nome do usuário vai ter, vamos botar 70 mesmo, beleza? Então o máximo de caracteres que ele vai poder usar no nome é 70. E vamos também colocar aqui o tipo, um outro campo chamado e-mail, beleza? Ele vai ser allow no false também, ele vai ser um campo obrigatório. Ele vai ser um tipo sequelize.string também. Para o e-mail, vamos colocar aqui um tamanho de 120, né? Não sei se alguém pode ter um e-mail tão grande assim, mas vamos deixar aqui de sobra um tanto maior. E a gente vai passar aqui um outro parâmetro, né, para o e-mail, que vai ser o unique. Beleza? Então, na nossa aplicação, né, no nosso back-end, a gente não vai permitir que dois usuários tenham o mesmo e-mail. Beleza? E, para finalizar, na verdade, vamos ter aqui ainda o campo password underline hash, vamos chamar de password hash, que ele vai ser allow no false, beleza? E ele vai ser do tipo sequelize.string. Ele eu não vou definir um tamanho, né? Porque como o hash vai ser gerenciado por uma biblioteca, então vamos deixar que ele com tamanho máximo aqui, certo? Então vamos colocar também aqui um campo chamado status,
que esse campo ele vai ser para controlar, né, se o admin vai controlar se o usuário está ou não ativo, né? Vamos supor que algo ocorra, o usuário faça alguma coisa que não deveria na aplicação, ele, sei lá, por algum motivo o usuário bloqueia ele, então ele vai perder aqui o acesso da aplicação. Então ele vai ser um campo do tipo sequelize.boolean, beleza? Ele vai ser um booleano, true ou false. Ele vai ter allow null, vamos colocar também como false. Porém, ele já vai ter aqui um default value. Ele já vai ter um valor padrão, né? Quando o usuário fizer um cadastro, ele já vai ter o valor padrão que é true, né? Então, sempre que o usuário se cadastrar, ele já vai vir ativo, beleza? Default value. E o último campo que nós vamos criar é o is_admin, beleza? Que ele vai ser também um campo booleano, né? Vou copiar até aqui. Ele vai ser um campo booleano, porém o valor default dele vai ser falso, né? Então não são todos os usuários que vão ser administradores da aplicação, beleza? Bom, esses aqui então são os campos, né, que a gente vai usar da nossa aplicação. E como a gente definiu, deixa eu ver aqui no database config, a gente disse que ele definiu esse timestamps como true, significa que o Sequelize ele vai gerenciar para a gente dois campos, que é o created at e updated at, beleza? Então, a gente vai criar esses dois campos, beleza? Created underline at, que ele vai ser do tipo type sequelize.date e allow null dois pontos false, certo? E vou copiar aqui esse e vamos criar aqui o updated at, beleza? Então esses dois campos a gente nem vai se preocupar com eles assim a nível de a gente ter que atualizar os valores, né? Então o próprio Sequelize vai se encarregar, né? No momento que a gente criar um usuário, ele vai setar os valores para a gente, e sempre que a gente fizer uma atualização cadastral do usuário, ele vai também ele vai alterar para a gente o updated at, né? Para a gente saber quando foi a última atualização do registro daquele usuário, beleza? Bom, agora que a gente já criou o nosso arquivo de migrações, né? Vamos começar aqui, vamos continuar criando o arquivo model, né? O nosso model de usuário. Então em src app models, vamos criar um novo arquivo chamado user.js, beleza? E nesse arquivo, vamos começar aqui importando o Sequelize e model from Sequelize, beleza? Do Sequelize vamos importar o próprio Sequelize e o model. Então vamos começar aqui criando uma class chamada user, que ela vai estender model, beleza? E vamos dar aqui um export default user, beleza? Então a gente criou nossa classe e exportamos ela. Bom, então o que a gente vai fazer nessa classe, né? O Sequelize ele tem uma função chamada init, né? Que ela vai inicializar o nosso modelo. Então o que nós vamos fazer é sobrescrever essa função, beleza? Então vamos criar aqui static init, onde essa função vai receber aqui um argumento, né, chamado um parâmetro chamado Sequelize, beleza? E vamos dentro desse init nós vamos sobrescrever, né, o super, dar um super init para sobrescrever essa nossa função, certo? Então, no primeiro, ela vai receber dois parâmetros. No primeiro parâmetro, a gente vai passar um objeto com os nossos atributos e no segundo parâmetro, a gente vai passar aqui o Sequelize que a gente recebe, né, no parâmetro da nossa função init. Bom, o que a gente vai passar aqui de atributos no nosso modelo, né? A gente não vai precisar passar o ID, porque o ID é um campo de alto incremento. Então, os valores que a gente vai passar aqui, os atributos que a gente vai passar nesse objeto, são os atributos que a gente vai trabalhar com eles, né? Que a gente vai poder
alterar os valores, beleza? Então vamos passar aqui o name, que ele vai ser do tipo sequelize.string, certo? Vamos voltar aqui só para a gente ver o tamanho que a gente colocou o tamanho de 70. Né? É interessante que a gente mantenha o mesmo padrão, né? Se a gente modificar os valores, os tamanhos dos campos. E vamos passar também aqui e-mail, que ele também vai ser do tipo sequelize.string de 120. Vamos passar aqui o campo password underline hash, né? Que ele também vai ser sequelize.string, né? Esse aqui a gente não definiu o tamanho. O que mais que a gente passou? Status e o isAdmin. Status, beleza? Que a gente vai passar aqui sequelize.boolean e isAdmin sequelize.boolean também, beleza? Além desses campos, né, nós vamos criar um outro campo, né? Já que a gente o password, que é o password hash, a gente tem que definir aqui também um campo para ser o password que a gente vai passar pela nossa aplicação front-end, né? Então, o ideal é que a gente chame ele somente de password, beleza? Ele vai ser um campo do tipo virtual, certo? Ele vai ser um campo virtual e qual o papel dele, né? O que a gente vai fazer com ele a gente vai receber ele, beleza? Vamos criptografar, né, o valor. Por exemplo, se o cara colocar lá a senha 123, a gente criptografa essa senha e salva dentro de password hash. Então, no momento em que o nosso model tentar criar o nosso usuário, ele desconsidera esse campo virtual aqui, que ele só vai servir em tempo de execução até o momento em que a gente salva o nosso usuário, beleza? Bom, outra coisa que a gente tem que fazer é criptografar aqui a nossa senha, né? A nossa senha que a gente vai receber, o password, e vai criptografar para dentro de password hash. Vamos instalar aqui uma biblioteca chamada bcrypt JS, beleza? Que essa biblioteca ela vai ser responsável por fazer a criptografia da nossa senha, beleza? Vamos começar já importando ela aqui, né? Import bcrypt from bcrypt JS, beleza? E vamos fazer o seguinte: dentro do nosso init aqui, ainda, a gente vai utilizar o this.addHook, beleza? Esse addHook, ele vai ser utilizado, ele tem alguns parâmetros aqui, né? Que afterbook, create, afterbook, destroy. Porém, a gente vai utilizar aqui o before save, beleza? Então, antes dele salvar o nosso usuário, né, ele vai executar esse hook, né, que esse hook aqui a gente vai ser uma função. Então, no segundo parâmetro aqui, a gente vai criar uma função, ela vai ser assíncrona. Então, vamos passar aqui o async e vamos passar aqui o user, né, para ela. Ela vai receber o user, que a gente está salvando. E a gente vai fazer o seguinte: primeiramente, a gente vai testar se veio aqui, né, nesse user o password, beleza? Por quê? Se a gente está criando um usuário, obrigatoriamente a gente tem que informar uma senha. Porém, se a gente estiver fazendo um update, né, atualizando os dados, não necessariamente o usuário precisa informar uma senha, certo? Então, vamos fazer o seguinte: se existir o password, né, nesse usuário, a gente vai dizer que o user.password hash vai ser igual a await bcrypt.hash, e aqui a gente vai passar user.password, beleza? E no segundo parâmetro a gente pode passar um salt, né, que é para poder ele criar uma força na senha, ou a gente passa um tamanho, né? Então a gente cria aqui vamos passar aqui 8, né? Ele mesmo vai criar aqui um salt de tamanho 8, certo?
E após isso, a gente vai aqui dar um return em this, certo? Que é o nosso, que é o escopo aqui, né, do nosso init, certo? Então vamos salvar. E agora nós vamos fazer o seguinte: dentro do database index, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai começar aqui importando import user from ponto barra app barra models barra user, certo? A gente vai criar, a gente vai começar a importar os models, né? Dentro da nossa classe database, a gente vai importar os models que a gente criar, né? Para poder inicializá-los, né? Então vamos criar aqui const models, vai ser igual. Aí aqui a gente pode criar um array e passar nesse array quais são os models que a gente está importando, né? Por quê? Nesse momento aqui a gente vai, no init da nossa classe database, a gente precisa também passar a conexão, essa conexão que a gente está criando, né? Que a gente criou aqui, que até o momento a gente não fez nada com ela, a gente precisa passar para dentro dos models que a gente está utilizando, né? Que a gente está criando, para esse model user saber qual a conexão do banco de dados que ele vai utilizar. Então a gente vai fazer aqui o seguinte: models.map, né? Já que é um array, esse array ele vai receber aqui um model e o model ele vai retornar model.init, onde a gente vai passar o this.connection, beleza? E é isso. Então, no momento que a gente iniciar a nossa aplicação, ele vai pegar essa conexão que a gente criou com o Sequelize e passar na inicialização, né? Que no caso é o parâmetro Sequelize que a gente recebe aqui, né? Que nada mais é do que a conexão do Sequelize, certo? Bom, vou fechar aqui esses arquivos e agora a gente vai fazer o seguinte: vamos criar dentro da nossa pasta app, vamos criar o primeiro controller, né? Vamos criar um diretório chamado controllers, beleza? E aqui a gente vai criar o nosso user controller. Então vamos criar um arquivo user controller.js, né? Então nesse aqui é onde vai estar todos os endpoints da nossa aplicação, né? Os endpoints relacionados ao user, certo? Então vamos começar aqui importando user from, né? A gente sabe que a gente vai precisar do nosso model de user, então vamos começar importando ele. E vamos criar aqui a class user controller, beleza? E vamos aqui dar um export default new user controller, beleza? Bom, então aqui na nossa classe a gente vai ter os métodos que a gente precisa, né, para poder fazer os métodos para fazer os endpoints da nossa aplicação, né? Então a gente vai ter aqui o create, update, beleza? Então vamos começar com o seguinte: primeiramente vamos fazer aqui async index, que essa função ele vai receber um request e response, beleza? E se a gente voltar naquele nosso arquivo de rotas, né, que a gente criou lá na primeira e segunda aula, a gente vai ver aqui o seguinte, né? A gente tem aqui routes.get, routes.post e a gente tem uma função no segundo parâmetro. Então, essas funções que a gente está criando na nossa classe userController, nada mais são do que essas funções que a gente tem no nosso arquivo de rotas. Porém, se a gente for fazer toda essa lógica dentro do arquivo de rotas, esse arquivo vai ficar imenso. Então, o ideal é que a gente quebre ele, beleza? Então, cada rota, né, que no caso aqui a gente tem uma get, post, né, que a gente fez, put e delete. Então, o ideal é que a gente pegue essas rotas aqui e jogue para um arquivo à parte. Então, quando a gente for criar as rotas, a gente só vai passar qual a função que a gente quer para cada rota daquela, beleza? Bom, então aqui o que a gente vai fazer? Vamos criar aqui um const user, vai ser igual a user.findAll,
certo? Que aqui o que a gente vai fazer? A ideia do index, a gente vai retornar todos os usuários que a gente tem na nossa aplicação, beleza? E vamos dar aqui um return response.json user, certo? Então com isso aqui ele já entende, né, que o Express ele já vai pegar o nosso objeto aqui, né, que é o nosso retorno, e transformar ele em um JSON. Bom, uma coisa que a gente vai fazer, né, é melhorar um pouco essa nossa função index, né? Porque o que a gente fez aqui a ideia da função index é buscar todos os usuários. Porém, a gente deu aqui um find all sem passar nada, né, sem filtrar nada. Então, vamos supor que a gente tenha, sei lá, 100 mil usuários na nossa aplicação, no nosso back-end. No momento que a gente requisitar, né, esses usuários, ele não vai suportar, porque a aplicação não possa ser que ela não aguente retornar 100 mil usuários de uma só vez. Então o que a gente pode fazer, né, e que é o ideal que a gente faça, é fazer uma paginação desse retorno, certo? Então vamos começar fazendo o seguinte, vamos dar um const, vamos desestruturar aqui o nosso carry params, beleza? Request.carry. Então a gente vai fazer isso, né? Vamos desestruturar request.carry. Se a gente não passar o page, né? A variável page como no carry params, ela vai entender aqui que o valor é 1, né? Vai definir para a gente um valor default, beleza? Então agora a gente vai chegar aqui no find all e vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui um objeto e vamos começar informando um limit, né? Vamos retornar de 20 em 20 registros e vamos informar também qual é o offset. Que o offset é o quê? Vão ser os saltos, né? A partir de onde ele começa. Então, inicialmente ele começa na página 1, ele vai começar do 1º ao 20º, na página 2 do 21º ao 40º e assim por diante. Então, aqui o que a gente vai fazer? Vamos botar aqui entre parênteses, vai ser page menos 1, né? Vezes 20. Vezes 20, né? Então a gente... Opa, botei aqui menos 2, mais é menos 1. Né? Então vai ser page menos 1 vezes 20, certo? E com isso a gente vai retornar sempre de 20 em 20 registros para o nosso banco de dados. Bom, agora que a gente criou esse primeiro nosso index, né, que vai ser uma rota que vai retornar todos os usuários, vamos fazer o seguinte. Eu vou começar deletando tudo que a gente tem aqui, beleza? E vamos fazer o seguinte, vamos importar user controller from ponto barra app barra controllers barra user controller, certo? E vamos fazer uma rota, né? routes.get, e essa rota ela vai fazer o seguinte, barra users, beleza? E ela vai ser user controller.index. Então, no momento que a gente acessar, deu um errinho aqui. Deixa eu ver o que aconteceu. Fechar aqui esse lado de cá do terminal. Ele não está achando o bcrypt JS. Ah, tá. Beleza. Por que ele está dando esse erro, né? Nesse momento aqui, a gente instalou uma nova biblioteca, né, uma nova dependência. Então, o que acontece? Toda vez que a gente instala uma nova dependência, a gente tem que refazer o nosso container, beleza? Então, eu vou parar ele aqui. Bom, parei aqui o nosso container, né? E quando eu executar, a gente vai ter que executar o Docker Compose up menos b, né? Que ele vai refazer, né? Ele vai rebuildar o nosso container do back-end. E no momento que isso acontecer, no momento que a gente fizer isso, duas coisas vão acontecer. A primeira, ele vai transferir novamente o nosso package.json para dentro do container e vai reinstalar as dependências. Então ele vai começar a saber que a nossa dependência bcrypt existe, beleza?
E a segunda é que ele vai executar a migração que a gente criou, né? Ele vai pegar e já vai rodar a nossa primeira migração de usuários, né? Que essa vai ser uma das formas de rodar a migração. Então vou refazer aqui o container, ele vai buildar novamente, vamos aguardar. Bom, ele aqui já fez, né? E executou tudo beleza novamente, né? Então se a gente voltar aqui um pouquinho, ó, ele já executou pra gente, tá vendo? Ele rodou aqui pra gente as migrações, né? Ele já viu que existe uma migração, né? E executou ela pra gente. Então agora no nosso banco de dados com a tabela de usuários já está criada. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar o nosso Insomnia, né? E fazer um pequeno teste, né? Executando ele aqui, para a gente ver como se comporta essa nossa primeira rota, né? A gente já criou alguns requests aqui, vamos aqui em get, localhost 2.3000/users. No momento em que a gente executa, ele retornou aqui um objeto vazio, vamos ver o que houve. Ele deu um errinho aqui, que ele não pode converter undefined your object em null. Tá, ele deu um erro aqui de promise. Vamos ver então o que aconteceu, né? Bom, aqui no nosso código, né, nosso controller, o que ocorreu? A gente deu um find all, porém esquecemos do await, né? Como o find all, na verdade todos os métodos quando a gente vai fazer buscas, né, nos modelos, fazer operações, né, o create ou find, ele retorna uma promise. Então a gente precisa do await para poder funcionar. Então vamos voltar aqui e vamos dar um send novamente. Acho que ele deu um erro de novo aqui. Bom, pessoal, eu procurei aqui e achei, né, qual foi o problema que estava dando. Simplesmente esse erro está acontecendo porque a gente não importou, né, a gente criou nossa classe de banco de dados, mas em momento algum a gente chamou ela, né, a gente importou ela, então ela nunca foi inicializada. Então no nosso arquivo é .js, antes do momento que a gente cria aqui que a gente chama o Express, né, vamos importar, dar um import em ./database, né? Vamos importar o nosso arquivo de banco de dados, beleza? Então no momento que a gente salva aqui e vamos chamar novamente o nosso Insomnia e vamos executar, agora sim ele rodou, né? E como a gente não tem nenhum registro no banco de dados, ele retornou para a gente um array vazio, beleza? Então vamos fazer agora o seguinte, vamos voltar no nosso user controller e a gente vai fazer o seguinte, nesse momento, né, a gente fez aqui um esquema, um index para retornar todos os nossos usuários, né? Então vamos criar uma outra função assíncrona, né, chamada show, que também vai receber um request e um response, beleza? E porém, o intuito dela é retornar somente um usuário para a gente. Bom, aqui no nosso método show, vamos começar desestruturando o request.params, né? Que aqui vão ser aqueles parâmetros que a gente vai passar na nossa URL, né? Então, /users, alguma coisa. Então aqui a gente vai chamar, desestruturar o ID, beleza? Então na nossa URL, a gente vai ver logo mais, a gente vai passar um parâmetro chamado ID nele, na URL. Então vamos pegar aqui também e buscar o nosso usuário, né, que vai ser uma consulta bem parecida com o find all que a gente fez anteriormente, porém aqui a gente vai buscar somente um usuário, né? Então vamos usar o método find by pk, onde a gente vai passar aqui no parâmetro o ID, né, que vai vir pelo URL. E vamos retornar aqui response.json user, beleza? Salvar aqui, vamos vir aqui no nosso arquivo de rotas e vamos duplicar essa rota aqui, que ela vai ser, né, também uma rota do tipo get, porém vai ser /users /2.id, né, que vai ser
o ID que a gente vai receber no request.params. E aqui, ao invés de index, vamos chamar userControl.show, beleza? Eu vou pegar aqui novamente o Insomnia. A gente pode vir aqui, ó, duplicar o nosso list, beleza? Vamos chamar ele de show. E ele já veio aqui, né, com o URL que está no list. Então, se a gente executar aqui, ó, ele vai retornar um array, né, porque ele vai cair na nossa primeira URL. E se eu passar aqui /1 e der um send, ele retorna para a gente null, né? Porque a nossa função aqui findByPK, ele vai retornar para a gente, né, uma promise do tipo M, né, que é o model que a gente tá utilizando, ou nulo, né? Como ele não achou, ele retorna nulo para a gente, certo? Agora nós vamos criar aqui o nosso método create, né? Async create, que vai ser o responsável por criar, né, inserir o nosso usuário no nosso banco de dados, né? Ele vai criar o usuário na nossa API. Então ele vai receber também aqui um request response. E aqui, para a gente fazer o nosso create, eu vou também instalar aqui uma biblioteca npm install IUP, que a gente vai utilizar o IUP para fazer a validação do body, né? No post a gente vai enviar um body para nossa requisição no post, no update. Então eu vou instalar essa IUP, né? Que ela vai ser responsável por validar o body da nossa API. Eu vou parar aqui também o Docker, né? Já que a gente instalou uma nova dependência, a gente vai ter que buildar novamente aqui o nosso back-end para poder transferir, né, essa nossa dependência para dentro do back-end, certo? Para dentro do nosso container. Bom, então enquanto está buildando, vamos fazer o seguinte. Eu vou importar aqui asterisco s IUP from IUP, beleza? Então tudo que tem dentro de IUP, né, eu vou importar e chamar, né, dar um alias para ele de IUP. Então aqui nós vamos criar uma constante chamada esquema, que ela vai ser igual a IUP.object, né, que vai ser um objeto, .shape. Ele vai ter, né, um molde, né, ele vai ter um formato. Bom, então o nosso usuário, eu vou abrir aqui novamente nosso modelo, e basicamente o que a gente vai precisar receber dentro do body, né, vai ser o name, o e-mail e o password, né? O status, por padrão, ele vai criar como sendo true, né, ativo, e o isadmin, por default, ele vai criar como sendo false. Então a gente não precisa passar nenhum desses atributos. E o password hash, ele meio que vai ser utilizado por baixo dos panos pelo nosso hook before save. Tranquilo? Então vamos lá. Então o nosso shape ele vai ter um name, que ele vai ser iup.string.require.max, né, que ele vai ter um tamanho máximo que a gente definiu de 70. Então 70. Vamos ter também um e-mail, né, que ele vai ser iup.string.email, né, que ele aqui já valida para a gente se a gente está colocando um e-mail válido. Ele também vai ser obrigatório, required, e o max dele vai ser de 120. E o nosso password, que também vai ser uma string, e vai ser obrigatório também, required, porém, ao invés de usarmos o max, vamos usar o min, né? Então vai ter que ter ao menos 6 dígitos. E no fim, né, depois do nosso shape aqui, nós vamos colocar ponto no unknown, né? Que esse no unknown, basicamente, o que ele vai fazer? Quando a gente fizer a validação do nosso esquema, se a gente passar algum atributo dentro do nosso body que não seja esses três, né, o name, e-mail, password, ele exclui para a gente, né? Ele desconsidera. Então vamos fazer agora o seguinte, vamos fazer aqui um try catch, certo? Onde no nosso try
nós vamos fazer o seguinte. Const, eu vou chamar de ValiFields, vai ser igual a esquema.validate. E no primeiro parâmetro aqui nós vamos passar o request.body. E no segundo parâmetro vamos passar um objeto que ele vai ter algumas configurações. Então vamos colocar aqui esse abort early como sendo false, né? Ou seja, ele quer no momento em que ele encontrar um erro, ele em algum dos campos ele já para. Então quando a gente coloca abort early para false, ele vai validar todos para depois ele dar, caso seja necessário, ele dá um único retorno para a gente. E vamos colocar aqui também o strip unknown como sendo true. Agora então nós podemos já aqui criar o nosso usuário, né? Então vamos dar aqui um const user igual a await user.create, passando aqui para a função create o valid fields, certo? Só que no momento que eu faço isso, né, que eu dou um create, ele vai retornar todos os campos para essa constante user. Só que tem alguns campos que não faz sentido eu ficar retornando ele para o front-end, como o password hash, o password. Então, nós vamos pegar aqui somente os dados que a gente quer mesmo retornar para o front-end. Vamos pegar o ID, o name, o e-mail, o status e o isAdmin. Beleza? E vamos dar aqui um return response.json nesses campos aqui. Certo? Então, vou pegar aqui agora, vamos criar nossa rota, né? Routes.post, né? Agora vai ser uma rota do tipo post, que ela vai ser /users, e vamos usar para ela o método users do user control create. Então, vamos vir aqui novamente no nosso Insomnia. Eu já tinha uma rota aqui create feita, né? Então, o name vamos deixar, o age aqui não vamos utilizar, então vamos trocar por e-mail. Eu vou colocar aqui o meu e-mail, lgmafra@gmail.com. E aqui o password. Como teste, né? Já que para a gente ver se a nossa validação funciona, vamos colocar aqui primeiramente uma senha de 1 a 4 e vamos dar um send. E aqui a gente já pode ver que ele retornou para a gente um JSON com alguns, né? Com algumas informações, né? Um JSON que é um validation erro, né? Ele mostra aqui qual value que estava no nosso body, né? E ele retorna aqui uma lista de erros, porque pode ser que ele pegue esse erro aqui ou mais de um, né? E ele já fala aqui pra gente, né? Password must be at least 6 characters. Então tem que ter ao menos 6 caracteres. Então se a gente vier aqui mudar para 1, 2, 3, 4, 5, 6, ter aqui um send, então ele já vai criar pra gente o nosso usuário e ele já retornou aqui pra gente, né? O name, o e-mail, o status e se ele é ou não administrador, certo? Então a gente pode também fazer aqui no nosso método create, né? Apesar de a gente ter uma validação no banco de dados para informar, para salvar somente e-mails únicos, mas a gente pode também fazer uma validação aqui da seguinte forma: const user exists vai ser igual ao await user.find one. E aqui a gente vai passar um filtro, né? Where email request.body.email. Então, if user exists, a gente pode retornar aqui um erro, return response.status 409.json e passarmos aqui erro, usuário já cadastrado.
Então, se a gente vier aqui novamente, né, e tentar fazer o create e der um send, ele agora já vai retornar para a gente o erro, né, o usuário já cadastrado. Então, se viermos aqui alterar, vamos botar aqui o nome Maria e maria@gmail.com e der um send, agora sim ele cadastrou um outro usuário para a gente. Aqui o nosso cadastro de usuário, vamos criar a função update, né, que nós vamos utilizar para atualizar algum dado que a gente queira, né? Request, response. E, deixa eu ver, eu vou copiar esse esquema, certo? Porém, eu vou fazer uma pequena mudança, né? Duas pequenas mudanças, na verdade. Primeiramente, eu vou tirar aqui o required, né, dos campos. E eu vou também retirar aqui do meu shape o e-mail, certo? Porque eu estou fazendo do jeito que a gente vai bolar aqui o sistema, o e-mail vai ser entre aspas, né, o username, né, para fazer o login. Então, vamos considerar que o e-mail ele não possa ser alterado. Uma vez que você cadastrou, né, ele não pode, uma informação que não pode ser alterada no cadastro do usuário, tá certo? Então vamos poder alterar somente o nome e o password do usuário. Então vamos dar aqui um try catch novamente. No catch vamos dar um return response.status 400.json, passando aqui o erro, certo? E no try vamos dar aqui um const valid fields, vai ser igual ao await esquema.validate, passando aqui o request.body e no segundo parâmetro um objeto com o abort early false e o strip unknown true, beleza? E vamos fazer o seguinte, uma outra validação que a gente vai fazer aqui vai ser, vamos desestruturar aqui o request.params, certo? Pegando aqui o ID, né, que vai ser o ID do usuário, e vamos fazer o seguinte, vamos buscar o user, que vai ser igual a await user.findByPK, né, passando aqui o ID, beleza? O findByPK, então a gente pode fazer aqui if não user, né? Não user, a gente vai dar um return response.status 400.json, passando aqui o erro, usuário não encontrado. Então, se a gente passar aqui um ID inválido, né, se nosso ID for inválido, ele vai dar aqui usuário não encontrado, beleza? Se ele achar o usuário, né, ele vai pegar aqui os campos válidos e vamos dar um await user.update, passando o validate fields, certo? Já que como já temos aqui a gente já está com o usuário, né, que a gente quer, então a gente não precisa passar uma condição para ele, a gente só simplesmente vai passar os campos que a gente quer atualizar. E aqui a gente pode retornar um response.json, retornando aqui o usuário que a gente acabou de atualizar. Bom, na verdade, né, não vão ser todos os campos, né, já que a gente não vai
retornar todos os campos para o front-end, né? No retorno da nossa API. Então, como o único campo dos que a gente está podendo atualizar, o que a gente pode retornar é o name, então vamos retornar somente aqui o name, certo? E mudar aqui name. Vamos incluir aqui uma nova rota, vai ser routes.put, e aqui a gente vai ser /users /2.id, passando aqui o usercontroller.update. Agora então vamos puxar aqui nossa Insomnia, né, novamente. E eu já tinha também aqui um put criado, né, chamei de update. E vamos ativar aqui o body, colocar o body como sendo JSON. E eu vou colocar aqui um name, 2 pontos. Vou colocar aqui Gustavo Mafra. E vamos vir aqui no list, vamos buscar os usuários, né, para ver qual é o meu ID. O ID de Gustavo é o 14. Então vamos vir aqui novamente no update, mudar aqui para /14. E eu dei um send, ele ficou errado, vamos colocar o A. Pronto, Gustavo Mafra, ele já alterou. Se eu vier aqui no list e der um send, ele mudou aqui para mim também, Gustavo Mafra. Se eu vier também aqui e passar de repente aqui um password, certo? Se eu tentar colocar uma senha curta, né, ele vai dar também o erro aqui para mim. E se eu colocar aqui uma senha 987654 e der um send, ele alterou, né? Se a gente ver aqui, ó, ele tem esse hash, a gente não colocou no list. Ele mudou aqui o hash para mim, né? No show, se eu vier aqui, ele também está trazendo todos os campos, né? Então a gente tem também que voltar lá para fazer essa alteração. Então aqui a gente já concluiu. Vamos voltar aqui tanto no index. No index, né? Como a gente está dando um find all, o que eu vou pegar aqui? Se a gente der aqui um autocomplete, eu vou ter aqui attributes, né? Que ele vai ser um array. Então eu vou passar aqui que eu quero o ID, eu quero o name, o e-mail, o status e o is underline admin. Vou salvar. Se eu voltar aqui no meu Insomnia, no list, ele agora retornou para mim somente os campos que eu estou precisando. E eu posso copiar esse atributo daqui e colocar no findByPK, né? Depois aqui do ID, eu vou abrir um objeto e eu também tenho atributos. Então eu posso passar já ele aqui, né? E se eu voltar aqui no show, ele vai estar também somente com os campos que eu preciso retornar para o meu front-end, certo? Bom, então a gente já completou aqui, né, o nosso cadastro de usuários, porém uma coisa que está faltando é o seguinte: a gente, sempre que um usuário se cadastrar através da API, ele vai se cadastrar como sendo um usuário comum da nossa aplicação. E a gente precisa de um usuário administrador. Então o que a gente pode fazer, né? A gente já precisa também ter um usuário base, né? Para sempre que a gente subir nossa aplicação, né, precisa ter um usuário já pré-definido. Então, o que a gente pode fazer? A gente vai criar nossa primeira seed. Então vamos dar um npx sequelize seed create --name igual default user. E vamos dar aqui um enter, né? Ele criou aqui pra gente. A gente vai vir aqui na nossa pasta, né, database, seeders, e a gente já tem aqui um arquivo de seeds pra gente. Vamos começar, né, descomentando aqui o nosso primeiro seed aqui, que é o up, né? Assim como na migration ele vai ter um up e um down, certo? E ele basicamente vai ser o up, ele vai rodar, né? Inserir nossa informação, e o down ele vai reverter esse seed. Bom, então a gente pode começar. Ele vai fazer aqui um book insert, beleza?
Na tabela, a gente vai dizer aqui que nossa tabela vai ser users, né, e não people. A gente vai ter um name, vamos chamar aqui de administrador, beleza. O e-mail, vamos colocar aqui admin@admin.com.br, né, só a nível de teste mesmo. A senha, né, para a gente colocar nossa senha, vamos pegar aqui const bcrypt. Bcrypt vai ser igual a require bcrypt.js. Né? Como a gente está nesse arquivo de migração, a gente não tem como utilizar, a gente só pode utilizar o common.js, a gente não tem como utilizar o import-export, certo? Então, vamos com o common.js. Então, aqui a gente vai ter o password underline hash, né? Já que a gente não está a nível de API, então a gente não tem acesso àquela situação de ter passar pelo before save, né? Porque aqui ele vai inserir direto no banco de dados. Então, o password hash, vamos dar aqui um await bcrypt.hash. Aí aqui a gente pode definir a senha. Vamos definir admin e o tamanho 8. Beleza? Então aqui, status. O status a gente pode passar ou não, já que ele tem um valor default, né? Mas vamos passar aqui o status como true. E o isAdmin também como true, certo? Porém, além dos campos, né, que a gente vai sempre trabalhar, a gente vai precisar também passar o created underline at como sendo new date e o updated at, né? Porque uma vez que a gente vai inserir direto no nosso banco de dados, ambos os campos, né, created at e updated at, são obrigatórios. Então, a gente o Sequelize não vai controlar isso. Então, a gente precisa definir aqui um valor, né, para a gente. Bom, e aqui no down, vamos remover aqui esse comentário, né? E vamos também mudar aqui o de people para users, né? Então, o que acontece? Ele vai, no momento que a gente der for desfazer uma seed, ele vai rodar o down. Porém, do jeito que está, ele vai acabar deletando todos os registros, né, que tiver na tabela users. Então, no segundo parâmetro aqui, onde tem nulo, vamos remover ele, vamos colocar um objeto onde o email, vamos copiar aqui admin, né, que o segundo parâmetro aqui é a nossa condição de where. Então, vamos passar o e-mail, né, que o e-mail vai ser admin@admin.com.br. Então, no momento que a gente reverter uma seed, ele vai desfazer isso para a gente. Bom, agora para a gente executar essa seed, a gente vai ter duas formas, né? A primeira é que a gente já viu, que também executa as migrations, que é quando a gente sobe um container. E a outra forma de a gente fazer isso é utilizando a forma interativa do Docker, né? Então, vamos executar o comando docker exec -it recips-api /bin/sh. Né? Esse comando vai permitir que a gente entre no nosso container, né? Execute ele em modo interativo, né? Com essa flag -it. Então, quando a gente executa, a gente já está dentro do nosso container. Se a gente der um ls, a gente já pode ver aqui, né? A gente já cai dentro da parte da nossa aplicação. E a gente já pode ver aqui os arquivos da nossa aplicação. Então, para rodar nossa seed, vamos dar um npx sequelize db :seed :all. A gente aguarda um pouquinho e ele rodou aqui a migração. Se a gente puxar o nosso Insomnia, né, e aqui a gente executar, vier no list, a gente der um send, a gente agora vai ter aqui o administrador que foi cadastrado. Beleza? Se a gente executar novamente essa seed, npx sequelize seed db :seed :all. Ela vai ter que nada ocorrer, né? Já que a gente está usando o banco de dados para poder fazer
o controle de versão das seeds. Então, se a gente executar, ele deu um errinho aqui, ele não deveria acontecer isso. Vamos voltar aqui no nosso config database.js. Eu escrevi aqui o nome errado da palavra seed. Eu coloquei seed, sei lá. Então é seeder storage. Antes de salvar, vamos reverter aqui nossa seed que a gente já fez. Sequelize db seed undo all. Antes de salvar o arquivo, né, antes de salvar a alteração, vamos reverter essa migration, essa seed, para que a gente possa fazer o ajuste. Então, para reverter uma seed, a gente pode usar o comando db seed undo, né? Se a gente colocar somente undo, ele vai reverter a última seed executada, e all, ele vai reverter todas que foram executadas, né? Então vamos dar aqui um undo. Aguardar um pouquinho até ele finalizar aqui. E pronto, agora que ele finalizou, vamos salvar, né, o nosso arquivo e vamos executar novamente npx sequelize db seed all. Vamos executar novamente a nossa seed. Então ele executou novamente, né? Se a gente vier aqui e der o send novamente, o administrador continua aqui, a gente pode ver que mudou o ID, né? Já. E se a gente executar sequelize db seed all novamente, agora sim ele tem que passar sem erro nenhum. Então, pronto, ele agora já está, o nosso banco de dados com esse ajuste, ele já está fazendo o controle de versão dos nossos seeds. Então, nenhuma seed está pendente. E se a gente desfizer essa seed novamente, npx sequelize db seed undo, e a gente pesquisar aqui novamente a lista de usuários, a gente pode ver que o administrador sumiu, né? Somente ele foi removido, já que a gente colocou aqui no nosso método down para que ele remova somente o usuário admin, né? Que é o usuário que a gente colocou como sendo o default. Bom, pessoal, então é isso, né? Essa foi a nossa aula, onde a gente começou a criar de fato a nossa API, né? A criar os nossos endpoints. Começamos pelo cadastro de usuários. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, desse conteúdo. Não esqueçam de deixar o seu like no vídeo, pois é muito importante para o crescimento do canal. E se não for inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para ficar sempre ligado nos próximos vídeos que estão por vir. E também compartilhe essa série sobre API RESTful com Node.js com todos. Um grande abraço e até a próxima aula.